Estava anotando o conteúdo de matemática que eu... Vamos começar esse story vlog aqui pós-rotina de trabalho. Confesso a vocês que eu estou um pouco cansada, um pouco adoentada, mas nada pode parar um vestibulando, né? Então, assim, vamos comentar um pouquinho sobre. São 9h22 da noite. Em minha defesa, eu tava resolvendo muita coisa, assim. Eu saí do trabalho, fui resolver a questão da identidade e, após isso, voltei pra casa e eu fui descansar porque eu estava, assim, muito, muito cansada. Eu tava morrendo de sono, sem falar que eu não tive um sono muito bom. Aí passei essa fase, tomei um banho, comi e depois eu tava esparecendo um pouco a mente, sabe? Aí quando foi agora umas 9 e pouco, eu pensei, vou voltar a estudar. E tô falando assim, vou voltar a estudar porque eu descarreguei a minha bolsa e eu levei esse caderninho aqui, que é pra quando eu não posso levar nada pesado na minha bolsa, e aí todo o conteúdo eu passar pra ele, sabe? Só que hoje eu fiz muita questão e não foquei em conteúdo, sabe? Então não tem nada pra passar para o meu outro caderno. Então assim, tá bem tranquilo, sabe? Estudei hoje já também. Eu aproveitei o meu descanso do trabalho para poder ficar estudando. Eu respondi muita questão assim, e hoje eu vou parar um tempo para poder fazer revisão. Deixando claro aqui que não vai ser aquele story vlog tipo madrugão. Afinal de contas, amanhã eu também tenho trabalho, só que eu acordo bem mais tarde. Eu pego de 1h da tarde, só que eu preciso sair de casa 11h40 da manhã. E aí eu tenho que acordar tipo umas 10, 9h30 para poder me arrumar, para poder comer, para poder organizar algumas coisas. Eu posso acordar até mais cedo para poder estudar, só que assim, fico tão cansada que às vezes eu nem paro assim, um tempo para acordar mais cedo para poder estudar, sabe? Então assim, as brechas que eu tenho, eu gosto de sempre estar aqui na minha escrivaninha. Você me passe o conteúdo de probabilidade e estatísticas como se eu fosse um bebê aprendendo a engatear. E eu quero que você me passe macetes para tentar resolver esses tipos de questões. Eu tô tendo um pouco de dificuldade. No final de tudo, eu vou tentar responder algumas questões, né, do meu simulado. Vou te passar como eu tentei resolver essa questão. Consegui fazer algumas anotações aqui, tô colando os post-it aqui na lateral do guarda-roupa e eu tava estudando, como eu falei pra vocês, probabilidade e estatística. E assim, explicando sobre a estatística, eu acabei de descobrir que média aritmética é estatística. Não sabia, entendeu? Conteúdo que eu ainda não tinha chegado, certamente. E aí, eu descobri sobre média, mediana e moda. Ano passado, eu consegui acertar questões de média e mediana, moda, eu consegui acertar porque eu já sabia sobre o conteúdo. Só que assim, sobre moda, aliás, a mediana, ela é um pouco mais difícil do que a média e a moda, porque a mediana, quando tem números pares, você tem que somar para poder dividir pela quantidade que deu, para no final de tudo você descobrir a mediana do que foi pedido. Então, assim, é um pouco mais complicado, mas aí, dando para entender aí, estudando direitinho, dá para pegar o macete. Probabilidade, eu tô quase pegando o macete, então, assim, resumindo, tô quase pegando. Agora vamos responder questões. E aí eu venho com vocês. Como o aplicativo ele não funciona pelo notebook, eu vou ter que usar o celular. E aí, como eu gravo pelo celular, não vou conseguir responder, aliás, gravar a parte das questões. Mas aí eu vou trazer para vocês e vou explicando como é que foi. Vou gravar também a questão de como eu uso o ChatGPT.
aqui no canto inferior da tela, eu sempre aperto para colocar em áudio, eu vou pedindo vou gravando o áudio e é só mandar pro ChatGPT que ele vai responder o que eu quero, tirar a dúvida que eu quero. É bem fácil, eu gosto bastante de usar, então assim, uso sempre o áudio, né, pra não ter que estar escrevendo, e aí ele vai me passando tudo que eu tenho dúvida. Aí, no caso, eu teria que pegar os 101,8 milhões vezes o 1.202 de média mensal, que daria um valor X no total, acrescentava 10%, que são os mais pobres, junto com 1%, então ficaria tipo 1% sobre 10, aí faria vezes o valor que deu 101,8 milhões vezes 1.202, aí o valor total eu teria que pegar 44,5% sobre 10 e dividir. Então, no caso, eu teria que descobrir a média dos pobres e descobrir a média dos ricos, para no final eu ter que fazer a diferença para dar o valor X no total, de 5.216. Eu terminei de fazer algumas questões e eu tô tendo um pouco de dificuldade em interpretação de matemática. Mas assim, eu tô anotando tudo no meu caderno de erros, tá? E tem também que eu anotei aqui o básico de probabilidade e estatística, então assim, não é um conteúdo todo, porque aqui tá o básico, mas na hora de interpretar já é outra coisa. Então assim, estou arranhando um pouquinho disso. Aí, enfim, na hora de tirar minhas dúvidas com o ChatGPT, o que é que eu gosto de fazer? Explicar a minha lógica da coisa. Então, às vezes eu posso cometer um erro explicando a minha lógica e mesmo assim ainda estar pelo caminho certo. Aí, por conta de um errinho, acaba a questão, sabe? Então, assim, me ajuda muito eu explicar a minha lógica e ver na onde é que eu tô errando, sabe? Aí eu sempre vou notar um padrão. E um padrão que eu notei é a interpretação. Então, assim, basicamente é isso que eu gosto de fazer. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Palavras-chave de matemática. Aí, quando a gente tá falando de palavra-chave, é quando ele pede no enunciado. O enunciado ele sempre vai pedir: eu quero a diferença do valor que Carlos recebeu. Aí a gente tem que interpretar o enunciado, porque o enunciado ele é o que dá a chave para encontrar as palavras, sabe? Pra gente entender a questão. Então, bora lá. Ao todo, total e juntos, geralmente indica a soma. Ele nunca vai pedir, tipo, some. Não, ele nunca vai pedir pra você somar. Ele sempre vai pedir, tipo, ao todo, ou total, ou juntos, pra gente poder interpretar, sabe? Matemática é muita interpretação. Aí vou resumir pra vocês o que é que eu fiz hoje. Eu fiz muita questão de probabilidade e estatística, que tá me quebrando um pouco a cabeça, mas assim, eu tô gostando um pouco. E aí eu fiz muita questão disso, tanto na minha pausa para o descanso do trabalho, quanto agora. Eu só foquei nisso. Já vai dar meia-noite. E aí eu coloquei no meu caderno de erros algumas coisas que eu tava errando bastante, sabe? Vou anotar outro dia as palavras-chave. Aqui foi só mais para passar para vocês como é que eu estudo pelo ChatGPT. Aí eu tenho o meu caderno de conta, né, que eu gosto de rabiscar. E aqui eu passei o conteúdo. Então, assim, resumindo para vocês, nem sempre a gente vai aprender só pelo conteúdo. A prática também é importante. Eu coloquei o conteúdo aqui no caderno, mas na hora da prática é totalmente diferente. Então, assim, estuda o conteúdo, mas também vai lá fazer um simulado, questões também. Já recomendei alguns aplicativos aqui para vocês. O MacEnem, ele é mais por simulado, então, caso você esteja interesse assim, de fazer um simulado, eu recomendo o MacEnem. Mas já que você está querendo fazer questões assim mais por competências mesmo, o Enem 2026 é melhor, sabe? Então, assim, eu gosto de sempre ter os dois aplicativos para coisas diferentes. Gente, vou finalizar agora
o vlog por aqui, porque eu não estou absorvendo muita coisa, assim, do conteúdo. Não preciso ficar contando tempo para estudo, por exemplo, 10 horas, 5 horas, porque eu não vejo essa necessidade, sabe? Cheguei, encaixei ali uma brechinha para poder estudar, tanto na hora do almoço, quanto por agora que eu cheguei do trabalho. Eu cheguei do trabalho, umas 5 e pouca da tarde, enfim, descansei, fiz tudo que eu tinha para fazer, espareci um pouco, sentei aqui por 3 horinhas, já é meia-noite em ponto, então assim, não precisa chegar a 2, 5 horas da madrugada. Aí agora vou dormir, o celular também tá descarregando, não estou absorvendo muito conteúdo, e essa é a realidade, né? A gente também não pode chegar aqui e performar para vocês uma realidade que não é a minha, entendeu? Então assim, esse é o conteúdo de hoje, foi os meus estudos de hoje, por mais que tenha sido pouco tempo de estudo, mas assim, foi o suficiente para eu entender e identificar onde é que eu estava errando. E assim, eu super recomendo vocês fazerem isso, ao invés de sentar por 10 horas, não, encaixa ali um tempinho de estudos, vê se você está absorvendo, vê os erros que você está cometendo, porque quando a gente estuda e a gente identifica o erro que a gente comete na hora das questões, já é o suficiente pra gente ter uma cabeça diferente na hora que for fazer a prova, sabe? Então, assim, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Até a próxima.